Ela jurava que conhecia seu marido perfeitamente, mas os próximos eventos provariam o contrário. Olá, bem-vindo a... Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative os avisos. Clara sempre acreditou conhecer Benjamin melhor que qualquer um. Desde o início do matrimônio, ele se revelava um indivíduo honesto, diligente e completamente absorvido pelo seu ofício. Suas conversas noturnas, após o trabalho, eram geralmente leves e agradáveis, focando apenas no dia a dia, em planos futuros, e em temas simples que os mantinham conectados e realmente próximos. Mas ultimamente, algo diferente pairava em sua voz, uma seriedade inédita. Quando falava sobre o emprego, sua expressão mudava. As frases ficavam mais curtas, como se cada palavra fosse medida para evitar excessos. Clara percebeu e, apesar de tentar ignorar, aquele silêncio sutil despertava uma curiosidade crescente. Tudo começou quando Benjamin comentou sobre mudanças na liderança da empresa, e que um novo gerente assumira seu departamento. O nome Adam Whitmore surgiu casualmente, mas ficou gravado na memória de Clara. Ele foi descrito como alguém que alcançou o cargo não por mérito, mas por conexões familiares. Benjamin dizia que suas decisões eram precipitadas e frequentemente prejudicavam a equipe. Para Clara, que sempre admirou a competência e o esforço do seu dedicado marido, ouvir sobre um chefe assim parecia uma grande injustiça. A princípio, ela apenas sentiu irritação por Benjamin ter que lidar com tal liderança. As histórias, contudo, tornaram-se mais frequentes. Benjamin chegava em casa visivelmente esgotado e, quando questionado, dizia ter passado o dia enfrentando ordens confusas e mudanças inúteis. Interessada em entender o que realmente acontecia, Clara fez mais perguntas. Queria saber como Adam era, como se portava nas reuniões, que atitude tinha com os funcionários. Benjamin respondia com descrições diretas, quase sempre carregadas de frustração. A cada resposta, a imagem de Adam formava-se na mente de Clara, como um quebra-cabeça montado aos poucos. Ela começou a notar que quanto mais ouvia, mais queria saber. Imaginava seu rosto, o tom de voz, a forma de interagir com as pessoas. De início, acreditava que sua curiosidade era apenas para compreender o que o marido enfrentava. Afinal, em sua mente, qualquer esposa faria o mesmo. Mas, com o tempo, esse interesse soou diferente, como uma certa fascinação no mistério. O primeiro momento em que Adam deixou de ser apenas um nome foi quando Clara, por acaso, encontrou uma foto dele nas redes sociais. Era uma imagem simples, tirada num evento corporativo, mas suficiente para despertar um interesse mais forte. Ela não comentou nada com Benjamin, apenas olhou a foto por instantes, tentando associar o rosto à história que ouvira. Havia algo em sua postura que a fazia querer descobrir mais, como se precisasse confirmar por si mesma se as críticas do marido eram justas. Clara passou a prestar atenção sempre que Benjamin falava sobre o trabalho. Qualquer comentário sobre uma reunião ou evento com Adam parecia acender um alerta silencioso dentro dela. Era como se cada detalhe fosse crucial para desvendar quem ele realmente era. Nada ainda era explícito, mas a curiosidade já ocupava muito espaço em seus pensamentos. Sem perceber, Clara começou a criar um roteiro interno, quase como se estivesse se preparando para o momento de vê-lo pessoalmente. Era algo sutil que ela mesma não admitiria, mas já estava claro que Adam não era só o chefe problemático que atrapalhava a rotina de Benjamin. Ele havia se tornado uma figura intrigante, envolta em críticas e muito mistério, e essa combinação gerava um efeito inesperado nela. O dia em que Clara viu Adam pela primeira vez foi marcante, embora tentasse agir como se não fosse nada. Benjamin a convidou para um jantar da empresa, um desses eventos que misturam formalidade e descontração, onde os cônjuges eram bem-vindos. Ela aceitou de imediato e sua expectativa cresceu ao saber da presença de Adam. Não contou a Benjamin o quanto estava curiosa. Apenas se arrumou com mais cuidado que o costume, como se, inconscientemente, quisesse causar boa impressão. Quando o viu pela primeira vez, sentiu uma estranha mistura de surpresa e confirmação. Ele não parecia exatamente com as fotos que encontrara, mas havia algo na forma como se portava, no jeito confiante de interagir com outros, que imediatamente chamou sua atenção. Ao serem apresentados, Clara sorriu naturalmente, trocou algumas palavras e percebeu que Adam tinha um tom de voz firme, mas não agressivo. Era educado e, mesmo em poucas frases, demonstrava confiança. Depois desse encontro, o interesse antes alimentado por histórias ganhou forma mais clara. Clara passou a notar detalhes, o modo como ele olhava diretamente nos olhos numa conversa, como gesticulava ao explicar algo, como transitava com facilidade entre diferentes grupos.
Para ela, cada gesto parecia carregar um significado profundo. Durante o evento, Benjamin parecia desconfortável. Ele percebia que a atenção de Clara estava mais voltada para Adam do que para qualquer outra pessoa. Não era óbvio, mas a frequência com que ela lhe dirigia comentários ou aproveitava pequenas chances para se aproximar criava um mal-estar silencioso. Ainda assim, Benjamin tentou manter a postura, conversando com colegas e evitando demonstrar irritação publicamente. Nos dias seguintes, Clara mencionava Adam com mais frequência. Em conversas casuais, encontrava formas de comentar algo que ele dissera ou destacar um gesto que achou interessante. Sempre mantinha um tom leve, como uma observação inocente, mas o entusiasmo era demais para não ser notado. Benjamin respondia mais curto quando o assunto surgia, mas Clara parecia não perceber ou fingia não notar. E assim, o que começou como curiosidade virou contato direto. Clara encontrou uma razão inofensiva para falar com Adam. Um dia, teve a ideia de organizar uma festa surpresa para Benjamin. Em sua mente, seria bom envolver alguém do trabalho dele para que o plano soasse mais convincente. Ela enviou uma mensagem para Adam, explicando a ideia e perguntando se ele estaria disposto a ajudar, talvez convidando colegas e mantendo o segredo. Ele respondeu imediatamente, mostrando-se aberto. E assim começaram as conversas entre eles. No início, trocavam apenas mensagens para discutir datas, lista de convidados e pequenos detalhes para tornar o evento especial. Mas, com o passar das semanas, a festa ficou em segundo plano. Suas conversas seguiram outras direções. Primeiro, comentários sobre situações engraçadas no escritório, depois piadas internas surgidas dessas trocas. Aos poucos, mensagens mais pessoais apareceram, com elogios sutis e um tom sem relação com a festa. No fim, o plano da celebração nunca aconteceu. O assunto foi deixado de lado como se não importasse, mas o contato entre eles continuou. Para Clara, já não era a festa, era a tensão constante que Adam lhe dava, a sensação de interesse mútuo além da cortesia profissional. Benjamin, por outro lado, sentiu uma mudança no comportamento de Clara. Ela demonstrava mais interesse em eventos de trabalho, aceitava convites que antes recusava e parecia mais animada quando Adam estaria presente. Ainda não havia confronto direto, mas a atmosfera entre eles já carregava um peso diferente, como uma distância silenciosa instalando-se, criando espaço para a tensão crescer, sem que nenhum dos dois verbalizasse o que realmente acontecia. A festa de fim de ano da empresa era muito aguardada, e Benjamin, sem entusiasmo, sabia que precisava comparecer. Clara insistiu em acompanhá-lo, agindo com naturalidade. Mas, no fundo, ela estava ansiosa por outra chance de ver Adam. Não era mais apenas curiosidade. Havia uma expectativa silenciosa, um interesse que ela se recusava a admitir para si. O salão estava cheio de conversas sobrepostas, música e risadas. Benjamin cumprimentou colegas enquanto Clara discretamente examinava os grupos à procura de Adam. Quando finalmente o avistou conversando com executivos, percebeu que ele também notara sua presença. Um breve sorriso trocado à distância foi suficiente para fazê-la sentir que faziam parte de um código privado. Com o tempo, as conversas se misturaram e, num momento, os três, Benjamin, Clara e Adam, acabaram próximos. Um comentário sobre o ano difícil da equipe gerou uma discussão. Benjamin, acostumado a lidar com falhas do chefe, fez observações firmes sobre problemas internos. Adam rebateu com justificativas que, para Benjamin, soavam como desculpas. Foi então que Clara interveio, dizendo que entendia a pressão que Adam enfrentava e que as pessoas julgavam sem conhecer todos os fatos. Seu tom não deixava dúvidas, ela estava do lado dele. Benjamin se surpreendeu, mas manteve a calma. Adam, contudo, respondeu com um leve riso, agradecendo as palavras de Clara como se ela fosse uma aliada de longa data. Isso acendeu uma faísca em Benjamin, que retrucou mais diretamente, apontando falhas específicas que prejudicaram a equipe. Clara não hesitou, defendeu-o novamente, mudanças levam tempo e, em vez de críticas, as pessoas deveriam apoiar quem está tentando o seu melhor. As pessoas ao redor começaram a prestar atenção. Alguns trocaram olhares, percebendo a tensão. A discussão, que para a maioria parecia profissional, para Benjamin carregava um peso pessoal. Ele sentia que cada palavra de Clara confirmava uma mudança entre eles. A cada frase, sua sensação de isolamento crescia, como se sua própria esposa escolhesse ficar ao lado de outro diante de todos.
O momento que realmente incendiou a atenção foi quando Benjamin expôs, diante de todos, um erro recente que custara caro à empresa. Seu tom era firme, suas palavras carregadas de frustração acumulada. Antes que Adam pudesse responder, Clara interveio, sua voz cheia de convicção, dizendo que, se Adam ocupava o cargo, era capaz e merecia respeito, como qualquer líder. A atmosfera ficou pesada. Alguns disfarçaram o desconforto, outros pararam para assistir à cena. Adam, com um sorriso frio, decidiu revidar, olhou diretamente para Benjamin e disse, em tom cortante, que essa subordinação não seria tolerada e que, se ele não estivesse satisfeito, a porta da empresa estava aberta. As palavras caíram como um golpe calculado e o tom arrogante atraiu mais atenção. Benjamin reagiu na hora, chamando Adam de incompetente, dizendo que a empresa estava afundando por suas decisões. O burburinho aumentou. Alguns tentaram intervir, outros apenas observavam o confronto, sabendo que testemunhavam algo que seria comentado por meses. Benjamin então se virou para Clara e disse com firmeza que era hora de irem. A resposta dela foi como um soco emocional. Olhando para o marido, Clara disse que não iria com ele e que o que ele acabara de fazer com o chefe estava errado. O silêncio que se seguiu foi quebrado por sussurros e olhares atônitos. Para Benjamin, aquilo foi a confirmação de tudo o que vinha sentindo ultimamente. Ele a encarou por segundos sem responder, apenas absorvendo o peso da decepção. Então, virou-se e saiu da festa, atravessando o salão enquanto Clara permanecia ao lado de Adam, como se o vínculo com o marido tivesse se despedaçado ali. Benjamin deixou a festa e foi direto para casa. Não queria lidar com conversas ou explicações. Chegou, largou o paletó no sofá e sentou-se em silêncio, tentando organizar pensamentos. As imagens da discussão voltavam, o tom da voz de Clara, o jeito de defender Adam, como se ele fosse digno daquela lealdade. Ele esperou que ela chegasse, mas as horas passaram e a porta fechada. Só na manhã seguinte, Clara finalmente entrou. Benjamin já estava acordado, sentado à mesa, e perguntou diretamente onde ela passara a noite. Ela apenas o olhou e caminhou para o quarto sem dizer uma palavra. A atmosfera tornou-se insuportável. O silêncio tomou conta do resto do dia e continuou por todo o fim de semana. Não houve discussão nem tentativa de reconciliação, apenas um vazio que deixava claro, algo havia se quebrado de forma definitiva. Na segunda-feira, Benjamin acordou com sua decisão tomada. Desde a festa, a presença de Adam na empresa tornara-se insuportável. A simples ideia de cruzar com aquele homem no corredor, ouvir sua voz em reuniões ou receber ordens de alguém que ultrapassava todos os limites era algo que ele não suportaria. Aquilo não era apenas um conflito profissional, era pessoal, profundo, carregado de ressentimento. Trabalhar sob o comando de Adam seria aceitar a humilhação diária. Saiu de casa cedo, sem tomar café, com a mente fixa no que diria. No caminho, ensaiou mentalmente cada palavra, até imaginando a expressão de Adam ao saber de sua saída. Ao chegar, não passou pela própria mesa, nem cumprimentou colegas. Foi direto ao setor administrativo e, sem avisar ninguém, entrou no escritório do diretor. Quem tentou pará-lo recebeu apenas um aceno breve, como se falar fosse perda de tempo diante da urgência. Ele abriu a porta e entrou. O diretor levantou os olhos, surpreso com a entrada repentina, mas Benjamin não perdeu tempo. Disse claramente que estava ali para entregar sua demissão. Afirmou que, depois do acontecido, não queria mais permanecer num ambiente de trabalho liderado por Adam. Explicou que respeitava a empresa, mas sua dignidade valia mais que qualquer salário. O diretor ficou em silêncio, observando a firmeza de Benjamin. Então recostou-se e disse que aquilo não seria necessário. Olhou Benjamin nos olhos e acrescentou, Adam foi demitido nesta manhã. Chocado. Benjamin perguntou como aquilo ocorrera. O diretor respirou fundo e disse que lamentava ser ele a dar a notícia, mas preferia que Benjamin soubesse diretamente. Explicou que, na festa, Adam ficara com Clara na frente de todos e que os dois tinham saído juntos. As palavras caíram como um peso esmagador. Benjamin permaneceu em silêncio por segundos, absorvendo o que acabara de ouvir. Sem dizer mais nada, deixou o escritório e voltou para casa. Clara estava no sofá mexendo no celular. Ele entrou, parou diante dela e perguntou se o que ouvira era verdade. Ela não tentou negar. Disse que fora um momento de fraqueza, que não conseguia explicar, que as coisas saíram do controle.
Benjamin ouviu sem interromper, mas não havia hesitação na decisão que já tomara. Mandou ela arrumar suas coisas e ir embora. Clara permaneceu imóvel por um momento, mas ao perceber que ele não mudaria de ideia, levantou-se e começou a juntar seus pertences. O silêncio na casa era sufocante e a porta fechou-se atrás dela sem uma única palavra sequer. O divórcio aconteceu mais rápido do que Clara esperava. Em poucas semanas, tudo estava resolvido no papel. Benjamin assinou cada documento com a mesma frieza que demonstrava desde o dia em que a mandou embora. Não houve mensagens, nem ligações, nenhum sinal de arrependimento. Tudo foi tratado estritamente pelos advogados, como se cada conexão entre eles tivesse sido apagada. Para Clara, aquele carimbo final foi como um golpe seco. Ainda assim, agarrou-se à ideia de que, de alguma forma, poderia encontrar apoio em Adam. Pouco depois de receber a confirmação oficial do divórcio, Clara pegou o celular, sem pensar, e digitou uma mensagem curta para Adam: "Precisamos conversar. Você pode me encontrar?" Enviou imediatamente, mas nenhuma resposta veio. Passou o resto do dia olhando a tela, esperando uma notificação que nunca chegava. Já começava a acreditar que ele a ignoraria, quando na manhã seguinte o telefone vibrou. Era ele, concordando em se encontrar e sugerindo um café tranquilo, longe da empresa e de qualquer lugar onde pudessem ser reconhecidos. Clara se arrumou com cuidado e chegou cedo, escolhendo uma mesa de canto de onde veria a entrada. Seu coração disparou ao ver Adam aparecer. Ele se aproximou com uma expressão séria, nada parecido com o calor ou interesse que ela imaginara. Ao sentar-se, não fez gestos de aproximação, mantendo a postura de quem estava ali apenas para encerrar um assunto. Sentaram-se e Clara tentou iniciar a conversa lembrando o que haviam compartilhado, dizendo que tomara decisões difíceis e que ele era a única pessoa a quem se sentia ligada. Adam ouviu em silêncio, mexendo o café, até finalmente dizer que o que viveram não passou de um momento, algo sem intenção de prolongar. Acrescentou que, desde o incidente na festa, sua vida profissional complicara-se e que não queria mais envolvimento. Clara não teve resposta imediata, tentou argumentar, dizendo que arriscara tudo, mas ele apenas repetiu que era melhor seguir em caminhos separados. Terminou o café, levantou-se e foi embora, deixando-a sozinha à mesa. A cena aconteceu tão rápido que Clara demorou a processar o ocorrido. A partir dali, tudo desmoronou. Sem Benjamin, rejeitada por Adam e sem apoio da família, acabou ficando na casa de uma amiga. Mas o arranjo não durou muito, e a amiga começou a ouvir comentários sobre o caso e decidiu não se envolver. De lá, Clara mudou-se para a casa de uma tia, onde ficou alguns dias. Nesse período, conseguiu um emprego temporário numa loja no centro. Era modesto, mas suficiente para sair da casa da tia e alugar um pequeno apartamento de um quarto simples e sem luxos. Não era o lar que imaginara para si, mas representava uma tentativa de recomeço e, acima de tudo, de recuperar independência. Enquanto Clara tentava reconstruir a vida, Benjamin também tomava decisões drásticas. Depois de tudo que soubera, a traição, a cena na festa, a confirmação de que Clara passara a noite com Adam, permanecer na mesma empresa e cidade tornou-se insuportável. Cada corredor do prédio parecia carregado de memórias e sussurros. Mesmo com Adam já fora da empresa, a história se espalhara e Benjamin sentia o peso dos olhares e das perguntas disfarçadas. Tentou manter a rotina por semanas, mas a tensão aumentava a cada dia. As lembranças eram constantes e, por mais que evitasse, sabia que todos tinham sua versão dos fatos. Numa manhã, entrou no escritório do diretor, agradeceu a oportunidade e entregou sua carta de demissão. Dessa vez não houve debate nem tentativa de convencer. LOL. Sua decisão era final. Poucos dias depois, começou a empacotar as coisas. Vendeu alguns móveis, manteve o essencial e mudou-se para outra cidade, longe o bastante para recomeçar, sem ser reconhecido ou lembrado pela história. Para Benjamin, mais que apenas trocar de endereço, aquilo representava apagar cada traço daquele capítulo e abrir espaço para uma vida completamente nova. Obrigado por assistir. Se você gostou, inscreva-se e ative os avisos para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.